Sou um dos fundadores do Centro Cultural História que eu Conto. E a história que eu conto nasce um pouco da minha história de vida. Eu hoje estou escrevendo um livro que a gente tem a intenção de lançar nacional e internacionalmente, visto que, pela história de vida, eu sou um egresso do sistema, então boa parte dos que viveram acabaram não podendo contar as suas histórias. Eu estou há 13 anos em liberdade e há 11 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer um trabalho social numa ONG, coordenei um projeto, fundei um projeto dentro do bairro de Vila Aliança. Depois de 6 anos na coordenação desse projeto, eu saí e aí em 2006, junto com mais 2 pessoas, o Jefferson e o George, a gente começou a pensar o Centro Cultural História que eu Conto. A ideia do Centro Cultural é, antes de tudo, fazer um trabalho preventivo. Então, uma das coisas era usar a minha história de vida para crianças e adolescentes não se envolvessem com a criminalidade. E assim, tentar fazer com que jovens, por exemplo, que estivessem envolvidos com o tráfico de droga, pudessem ter, dentro do espaço do Centro Cultural, onde a gente também pensava em desenvolver projetos de geração de renda, algo que pudesse atraí-los, já que uma boa parte desses adolescentes tem como justificativa a questão da geração de renda, da renda que o tráfico oferece. E uma das ideias que a gente tinha, na realidade, era desenvolver trabalhos, como, por exemplo, a estamparia, que estava com um link com a oficina de grafite, onde eles poderiam desenvolver seus desenhos, poderiam estampar e esses desenhos pudessem ser postos em camisas e comercializados de forma que isso pudesse dar para eles um retorno financeiro. A gente hoje trabalha no Centro Cultural com uma oficina de teatro, uma oficina de áudio e vídeo, né, para adolescentes e jovens. E uma das coisas que a gente se preocupou, isso desde o começo, desde a fundação do Centro Cultural, foi com a ideia de pensar no sistema penal. Por quê? Eu, como uma pessoa que esteve preso por 7 anos, eu estive entre os caras mais procurados do Rio de Janeiro pela polícia do Rio de Janeiro inteira. Então, eu fui preso e condenado em 90 por sequestro. Eu entendo assim, várias coisas que foram faladas, estão sendo faladas no seminário, como a questão da cadeia ser a faculdade do crime, e eu posso assinar embaixo e dizer que é realmente isso. Uma das coisas que eu queria deixar claro, é uma sinalização minha, por experiência, é que eu acho que pode haver um erro quando se mistura pessoas que têm um crime, sei lá, muito banal, pode-se dizer assim, o cara que furta uma bica numa loja de material de construção para um cara que sequestrou. Esses caras são postos dentro do mesmo espaço. Consequentemente, isso sem sombra de dúvida, o cara que não tinha nada, que não sabia nada do crime, ele vai aprender com aquele que está do lado. Eu falo porque eu vivi, eu participei disso, e um dia eu entrei como sequestrador, um tempo depois eu pensava em praticar terrorismo. Então isso é uma coisa que eu acho que acontece muito. Eu acho que uma coisa deveria ser pensada nesse sentido, de mudar um pouco a forma como as coisas são feitas. Quando eu saí da cadeia, eu assumi um compromisso com Deus, de que não só faria um trabalho para criança e adolescente, tivesse na minha história uma forma de não entrar para a criminalidade, como também ser uma referência para quem se encontrasse dentro do sistema penal. Eu saí com um compromisso de que eu venceria na vida, com todas as dificuldades que eu pudesse passar, mas que eu venceria na vida e um dia eu certamente voltaria na unidade onde eu estive preso por mais tempo e tentaria fazer um trabalho. Claro, as dificuldades foram muitas, mas depois que a gente conseguiu fundar o Centro Cultural e que aí certamente começou a dar um pouco mais de espaço para a gente fazer o que a gente realmente pensava, no sentido de levar essa mensagem para dentro da unidade, a gente recebeu um convite do psicólogo da unidade do Generaldino Bandeira, em Bangu, e eu fui lá, né? A gente deu uma palestra para a galera que estava dentro da cadeia e uma das ideias era mostrar para eles que era possível. Um deles, inclusive, me relatou que já havia desistido de chegar na rua e tentar mudar a vida dele. Então, que a partir dali ele passou a acreditar. E o que a gente prometeu é que um dia a gente voltaria, mas voltaria com coisa mais concreta, com algum projeto desenhado, que a gente pudesse realmente trabalhar e mostrar para os caras, já que eu estou na rua há 13 anos, mostrar que não vale a pena realmente, que vale a pena todos os esforços, todos os sacrifícios. A gente acabou conhecendo aqui no seminário o Rogério, que hoje é o diretor da unidade, dessa unidade penal,
e a gente aí começou a bater um papo sobre isso, sobre a possibilidade de desenvolver algum trabalho dentro da unidade com a ajuda do Centro Cultural. Uma das grandes preocupações que aí eu também faço questão de sinalizar, existe um tempo muito ocioso, e aí existe a questão da educação nas unidades. Uma coisa é se preocupar em fazer com que eles entendam a importância que tem a escola para eles, porque isso vai fazer falta quando eles chegarem na rua, certamente, e aí isso independe de ser egresso ou não, faz uma falta tremenda. Agora, uma outra coisa, para além dessa questão da educação, da escola, está essa questão dos cursos profissionalizantes. Então, fala-se muito da questão dos cursos, levar os cursos para dentro das unidades, para poder qualificar. Mas uma grande preocupação, e a gente vem conversando muito isso no Centro Cultural, é se há parceria com empresas privadas ou não, fora das unidades, para que esses internos, quando eles saiam das unidades, eles possam ser aceitos, na realidade. Por quê? Existe o problema do preconceito, como o próprio André falou, isso não muda da noite para o dia, o preconceito ele existe dentro das próprias famílias. Mas existe uma coisa também que está relacionada à construção de vida de cada indivíduo, na verdade, que é o patrimônio de cada um. Então nós, antes de qualquer coisa, temos o nosso patrimônio família, esse é o nosso maior patrimônio. E aí nós temos o nosso patrimônio material, que é o financeiro, que é essa coisa da grana, do poder aquisitivo. Como é? Por exemplo, se eu nunca tivesse passado por dentro de uma unidade penal, não tivesse sido criado numa favela, tivesse nascido na zona sul da cidade, com tudo que eu tivesse direito, construísse um patrimônio e simplesmente sem conhecer, sem saber quem é aquela pessoa, receber aquela pessoa dentro da minha casa, dentro da minha vida. Que segurança, que garantia eu teria de que esse cara não sequestraria alguém da minha família, não me sequestraria, não assaltaria, né, a minha empresa? Eu vejo isso, existe o preconceito, mas existe um medo muito grande. As pessoas, cada vez mais, estão distantes de Deus. O que faz com que nós entremos dentro de uma unidade ou entremos dentro de uma favela para desenvolver um trabalho, antes de tudo tem que ser uma confiança em Deus. É acreditar que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. E o amor pelo ser humano. É trabalhar o amor pela vida do ser humano, pelo sucesso que aquele ser humano pode fazer a partir de um pequeno gesto nosso. Porque hoje eu sou músico, eu comecei a compor dentro da cadeia, eu comecei a acreditar que a música me ajudaria a ter espaço fora da unidade. Então hoje, eu sou compositor, sou músico, fui vocalista de uma banda que a gente fundou, e a banda tem 10 anos, mas em 2006 eu saí dessa banda. Eu viajei para a Holanda, participei de um festival mundial de arte e cultura 2 vezes, eu participei de um seminário também no Canadá. Então isso através da música. Uma das coisas que a gente gostaria de levar para dentro da cadeia seriam oficinas de música, visto que ela na realidade ela não poda, ela não limita esse cara que às vezes sai da unidade, se ele conseguir aprender dentro de uma unidade penal com todo o tempo que ele tem, a ociosidade, e aprender a ler e escrever partitura, que é o que dá a condição a ele de chegar do lado de fora e não só levar mensagem através da música, como também ter o seu sustento, ser uma pessoa independente, visto que tem mercado para que ele trabalhe. Então hoje uma das coisas que a gente está buscando, junto à unidade penal de Esmeraldino Bandeira, com o diretor Rogério, é tentar desenvolver esse trabalho e fazer com que seja mais um ponto onde a gente comece a caminhar para uma vitória, né? Porque eu acho que é isso, é pensar. Então, eu acho que a gente perde tempo quando taca a pedra. E a gente vê que hoje, não para tacar a pedra, mas para somar, para adquirir mais conhecimentos e entender como outros estados e países estão trabalhando em função disso, dessa evolução, mas também, na medida do possível, contribuir com um pouco de experiência que a gente tem para que isso seja possível.